Já ouviu falar em programação orientada a objetos? No vídeo sobre qual a melhor linguagem de programação para começar, eu falei que uns pré-requisitos para começar Java e C# era orientação a objetos, mas afinal, que diabos é isso? E é exatamente isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Então vem comigo transformar café em código. Programação orientada a objetos é um termo criado na década de 60 por Alan Kay, no qual tenta simular o mundo real dentro do mundo computacional, e para isso ele utiliza de objetos. E apesar de ser tão antigo, ele realmente só se popularizou na década de 90. Para ficar mais fácil a compreensão desse paradigma de programação, e tá aí mais um termo para a gente falar depois aqui no canal, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar dos conceitos e de alguns exemplos bem práticos. E no segundo vídeo, nós vamos botar a mão na massa e programar um pouquinho para entender melhor esses conceitos. E o primeiro conceito da programação orientada a objetos é classe. A classe é a representação das coisas dentro da programação. Vamos usar como exemplo uma pessoa. Uma pessoa possui algumas características como idade, nome, altura, peso, e ela pode executar várias ações como pular, correr, andar, assistir vídeos no YouTube, de preferência transformando café em código. Então agora, para você entender, nós temos uma classe em que a pessoa pode executar algumas ações, como andar, que nada mais é do que colocar um pé na frente do outro e se movimentar para frente. E ela também pode comer, que é colocar comida na boca, mastigar e engolir. E a pessoa também pode pular, que é dobrar os joelhos e esticar eles rapidamente, fazendo com que saia o corpo do chão. E essa mesma pessoa tem algumas características. Ela tem um nome, uma idade, uma altura, uma cor de cabelo. Mas repara que nós não definimos quais são os valores desses atributos. E é exatamente quando nós definimos os valores de cada uma dessas características que ela deixa de ser uma classe e passa a ser um objeto. Atributo e método. Na área da programação, existem alguns termos que são bem definidos para especificar aquilo que a gente quer dizer. E às vezes eu vou utilizar outra palavra para exemplificar melhor e facilitar o entendimento. Mas logo em seguida eu vou falar o termo correto. E utilizar o termo correto não é uma bobeira ou uma mania de programador, mas é a forma correta dos programadores se comunicarem e se entenderem melhor, seja lá qual for a situação. Lembra que eu falei das características de uma classe, que era idade, altura, peso, tamanho? Então, a partir de agora a gente vai utilizar o nome correto, que é atributos, enquanto que as ações da pessoa são os métodos. Então, uma classe possui atributos e métodos. Mas se você olhar nessa classe, ainda fica difícil fazer a separação entre o que é um atributo e o que é um método. Então agora, nos métodos, nós sempre vamos colocar o sinal de parênteses abrindo e fechando. E a nossa classe vai ficar dessa forma. Para a gente começar a entender o que faz da orientação a objetos ser tão única, precisamos conhecer 4 tópicos extremamente importantes que compõem a base. São eles a abstração, a herança, o encapsulamento e o polimorfismo. Os nomes são meio esquisitos, eu sei, mas eles representam bem o que cada um significa. E é o entendimento desses conceitos que faz da orientação a objetos ser orientação a objetos. E primeiro vamos falar do mais simples, a abstração. Abstração, a ação de abstrair, de analisar isoladamente um aspecto, contido num todo, sem ter em consideração sua relação com a realidade. Fazer abstração de uma coisa, não levar algo em consideração. Ao descrevermos uma classe, estamos descrevendo a representação de um objeto do mundo real. Agora me diga, quantos atributos e métodos a gente consegue enumerar de uma pessoa no mundo real? Podem não ser infinitas, mas com certeza é um número muito grande de informações. E agora imagina guardar todas essas informações dentro de um banco de dados, por exemplo. Agora imagine uma rede social como o Facebook, que possui milhões de usuários ao redor do mundo. Seria uma quantidade absurda de dados a serem guardados e de forma desnecessária. Não podemos trabalhar com todas as informações do mundo real. Para isso utilizamos a abstração, que nada mais é que utilizar somente as informações necessárias dentro do nosso projeto. Por exemplo, se vamos trabalhar com o sistema bancário e utilizar para a classe pessoa, por exemplo, as seguintes atributos como nome, CPF, RG, nome do pai ou da mãe.
É claro que dependendo do negócio, pode ser que a classe tenha mais ou menos informações. O mais importante é você observar que algumas informações que não são necessárias foram removidas da classe. Atributos como cor do cabelo, cor dos olhos, altura, peso, ou métodos como estudar e cantar, nada disso importa muito para uma instituição bancária. E só reforçando, métodos são aquelas ações que podem ser executadas por um objeto. Então, estudar e cantar, sim, são métodos possíveis da classe pessoa. O mais importante aqui é você perceber que, ao descrever um objeto do mundo real dentro do mundo computacional, você pode abstrair algumas informações. Lembrando que esse é um vídeo específico para falar sobre os conceitos da orientação a objeto. No próximo vídeo, a gente vai colocar tudo que a gente está falando aqui na prática. Agora, bora para o próximo pilar, o encapsulamento. Novamente, vamos dar uma olhada no dicionário. Encapsulamento é uma palavra derivada de encapsular. Encapsular significa circundar, rodear de uma cápsula, incluir ou proteger alguma coisa em uma cápsula. Primeiro, vamos imaginar que você vai ligar um carrinho de controle remoto e para ele ligar você precisa colocar a pilha nele, correto? E o que realmente importa quando você coloca a pilha? O tamanho, a quantidade e o lado, positivo no positivo e negativo no negativo. Agora responda com sinceridade. Para você ligar um carrinho e começar a brincar com ele, você precisa realmente saber o que tem dentro daquela pilha e como que ela funciona? E importa realmente como ocorre o processo químico que transforma elétrons em corrente elétrica? Isso é encapsulamento. É esconder, proteger as informações e mostrar para o usuário o que realmente importa. Vamos a um exemplo na orientação a objetos agora. Temos a seguinte classe, o círculo, que é uma forma geométrica bem simples, que possui o atributo diâmetro. E não vamos colocar os atributos área e perímetro, pois eles podem ser calculados a partir do diâmetro. Então vamos abstrair essas informações e criar métodos para calcular isso. Então, a princípio, essa classe vai ter dois métodos, calcular o perímetro e calcular a área. Vamos lembrar aqui rapidamente qual que é a fórmula para a gente calcular a área e o perímetro de um círculo. Perímetro é 2 vezes π vezes raio. E a área é π vezes raio ao quadrado. Agora perceba que nas duas fórmulas nós temos o raio e a constante de π. Para nós que vamos utilizar a classe círculo, importa qual que é o valor da constante de π ou como calcular o raio de um círculo? É o mesmo conceito da pilha. Não importa o que acontece lá dentro. Nós só queremos usar os métodos e descobrir qual que é o valor do perímetro e da área. Herança. A grande vantagem de programação orientada a objetos é o reuso de códigos, e o principal responsável por isso é a herança, que, segundo o dicionário, significa bem, direito ou obrigação transmitido por disposição testamentária ou por via de sucessão, que é basicamente receber o patrimônio de seus pais. E na programação não é diferente. Herança nada mais é do que os atributos e métodos passarem da classe pai para a classe filha. Imagine a classe dos seguintes animais: cachorro, gato e cavalo. Esses animais possuem algumas características muito similares, pois os três são mamíferos. Agora, pensando na programação, imagine se você tivesse que descrever as características de um mamífero dentro de cada uma dessas três classes. Você iria perder muito tempo escrevendo, e muitas linhas de programação seriam exatamente iguais em cada uma dessas três classes. Para isso que serve a herança. Você pode criar uma classe pai com as características semelhantes e fazer com que os filhos recebam essas características por herança. Uma classe chamada mamífero. Ela possui alguns atributos, como pelo e glândula mamária, e possui também o método mamar. Agora você pode fazer com que a classe gato, cachorro e cavalo herdem por herança essas características. E agora todas elas possuem a glândula mamária, o pelo e o método mamar. Pode parecer pouco, mas quando o seu programa começa a ficar muito grande, essa redução de código faz toda a diferença. Polimorfismo. O polimorfismo, sem dúvida, é o pilar mais difícil de você entender o conceito dele. Então vamos lá com bastante calma para entender isso aí. Polimorfismo é uma palavra que significa muitas formas. Em orientação a objetos, polimorfismo é a classe que se comporta de várias formas diferentes. O que um triângulo, um círculo e um quadrado têm em comum? Todos são figuras geométricas. E o que toda figura geométrica tem em comum? Todas elas possuem uma área e um perímetro.
Portanto, podemos criar uma classe Py chamada figuras geométricas, que vai ter os seguintes atributos: área e perímetro. E agora vamos utilizar a herança. Dessa forma, o triângulo, o círculo e o quadrado passam a ter estes mesmos atributos. Agora, pensando nos métodos, a gente vai utilizar dois métodos, que é calcular o perímetro e calcular a área. Mas acabamos de encontrar um problema. A fórmula para calcular a área e o perímetro de um triângulo, de um círculo e de um quadrado são diferentes. E é aí que o polimorfismo entra. Nós podemos criar os métodos de um jeito que eles vão calcular a área e o perímetro de várias formas, ou seja, uma forma para cada um desses objetos. Bom, galera, é só isso. De conceito eu não tenho muito mais o que falar. E no próximo vídeo a gente vai entender cada um desses conceitos na prática e como eles representam a base da programação orientada a objetos. Agora, se vocês me permitem, deixa aquele like e se inscreve no canal. Deixa também nos comentários se você gostou e o que dá para melhorar nesses vídeos, beleza? É isso aí. Muito obrigado e bora transformar café em código.